Muito bom. Bom, olha só, de tudo que o senhor falou, eu percebo alguns eventos que nós já estamos vivendo, né. Eh, eu sou de uma geração onde a gente foi ensinado que não tem mais essas ameaças. Não existe comunismo, o comunismo foi, destruído lá junto com a Guerra Fria. E então tem uma parcela grande da sociedade brasileira, talvez da minha geração ali, um pouco mais jovem que eu, que acredita que isso aí que tem dois lados, né? Duas utopias, assim, o comunismo, e do outro lado, não é nada disso. Então, quem acredita nas ideias do partido que o senhor citou, o Partido dos Trabalhadores, não só o PT, né? Tem vários partidos aqui no nosso país que tem essa mesma ideia. Muita gente que apoia e vota com esses partidos, pensando nos interesses nacional, pensa que é o partido ou a ideia política que melhor vai ser para essa nação, porque vai cuidar dos pobres, porque vai gerar mais oportunidade. Aí tem a questão do acesso à universidade, aos estudos e tal. Só que o senhor falou bastante sobre uma estratégia, e como toda estratégia bem feita, ela é bem longa, né? Então, qual é o ponto que nós estamos hoje? Até de uma forma para que a gente consiga causar ao mínimo no mínimo uma reflexão para quem está em casa e quem está nos assistindo e que entende que não temos um risco de a possibilidade de um comunismo ou de um socialismo, e que isso é narrativa só de um lado ou de outro. Como estamos hoje e como que o senhor pode esclarecer para quem está em casa os efeitos no Brasil, o que que aconteceu? Bom, o que acontecia na Guerra Fria era mais um conflito de poder, como atualmente também, né? Dizer que o conflito que está começando a escalar, né, entre Estados Unidos e China, e o conflito que existe entre Estados Unidos e Rússia, que existiu entre Estados Unidos e União Soviética, é simplesmente a disputa de poder pela hegemonia mundial, hegemonia global, né? Então, o comunismo, a doutrina comunista, era muito um discurso, tá certo, de marketing da União Soviética para expandir o seu poder militar, econômico, científico e tecnológico. Então, só que, como Deng Xiaoping, o chinês que assumiu o poder na China, ele é do Partido Comunista Chinês, assumiu o poder na China depois que Mao Tse Tung e o que eles chamaram de a Camarilha dos Quatro, que era a mulher do Mao Tse Tung e mais outros líderes, caíram, que assumiu Deng Xiaoping, ele falou o seguinte: a China não pode cometer o mesmo erro da União Soviética, que entrou em conflito com os Estados Unidos, ele não está nem falando de ideologia, entrou em conflito com os Estados Unidos sem ter poderio econômico para sustentar uma corrida armamentista com os Estados Unidos. Então a União Soviética faliu por dentro. Faliu por dentro porque o modelo econômico também, digamos assim, o modelo econômico seguido pela doutrina socialista é um modelo econômico falido. Faliu em todo mundo. Basta ver quais são os países socialistas no mundo que tem projeção. Vamos falar a China? A China é capitalismo de Estado, não é mais socialismo. A China é muito mais fascista do que é socialista. É capitalismo de Estado. Lá as empresas, o capital, tem liberdade desde que não ultrapasse ou não desrespeite as imposições do Partido Comunista Chinês. Então, capitalismo de Estado, onde não existe liberdade para a sua população. É um regime liberticida. Né? E o maior medo deles é que com o crescimento da classe média, a classe média vai querer mais liberdade. Então, eles tolhem, inclusive, a internet. Eles tolhem tudo aquilo que a classe média possa auferir, que lhe dê mais poder, eles tolhem. Mas eles dão liberdade que, digamos, as empresas e tudo têm o lucro, têm o capital. Então é diferente. Agora, pegue o socialismo na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua. Pegue agora o que está acontecendo na Argentina. Né? São governos socialistas. O fato de ter um governo socialista, diferente da Venezuela, que já é um regime socialista, mas o fato de ter um governo socialista não quer dizer que aquele país seja socialista. Enquanto ainda houver alternância do poder,
respeito à sociedade privada, não há centralismo total do Estado para dirigir a economia. Se há, pelo menos, uma divisão entre Estado e empresa privada no planejamento econômico, então ainda não é um regime socialista. Então, o socialismo e por final, o comunismo, que é onde se deseja chegar ao final, depois de implantado o socialismo, isso não morreu. Mas tiveram que mudar o discurso. E a estratégia? Então, o discurso e a estratégia agora são outros, né? A estratégia que prevalece hoje em dia é a estratégia grancista, que eu falei aqui, de chegada ao poder, né? Através do enfraquecimento da sociedade, enfraquecimento dos seus valores, da moral social e tudo, e com isso a sociedade está anestesiada e em cima das instituições militares e de polícia e de forças armadas que dão sustentáculo à base de sustentação do Estado, enfraquecendo a elas, tá certo? Através da revolução cultural, né, implantando seus valores, é assim que eles vão chegando ao poder. Mas tanto não morreu o comunismo, que tem aqui Walter Pomar, ele foi secretário executivo do Fórum de São Paulo. E ele é secretário de Relações, era pelo menos, do Partido dos Trabalhadores. E olha o que ele diz, eu vou pegar aqui, que eu tenho escrito o que ele diz. Ele diz o seguinte, que o termo comunismo é recusado ou deixado de lado por amplos setores da esquerda. Segundo ele, o uso do termo é essencial, uma vez que permite distinguir entre o que é transição, que é socialismo, e o que é objetivo final, que é comunismo. Diz ele ainda, não basta estar no governo para controlar o poder. O esquema comunista deve ser ampliado em uma segunda etapa. Qual é a segunda etapa que ele preconiza? Temos que mudar o Estado, sua natureza e não apenas sua forma. E que as mudanças devem ser feitas com rapidez, promovendo reforma política, controle do judiciário, dos meios de comunicação e o domínio da indústria cultural, quer dizer, das artes, televisão, né, artistas, etc., e do sistema educacional. Então, a ideia de implantar o socialismo para dele evoluir para o comunismo não morreu. É porque o comunismo nem existiu na Rússia, na União Soviética, digo. Ali, o máximo que chegou foi o socialismo, porque o comunismo implica o que eles chamam de uma sociedade sem Estado. Ora, a sociedade sem Estado, quem é que vai governar? Eles não dizem, é o partido. Se o Estado é um delegado da nação, que a nação institui o Estado para, através de uma gestão competente, esse Estado lhe proporcionar desenvolvimento, segurança, bem-estar, liberdade e justiça. Só que, se o partido controla o Estado, partido não é unido, é partido, não é toda a sociedade, é parte da sociedade. Quem não for do partido está fora. Isso não é democracia. Isso não leva à justiça nem à liberdade. E, se o socialismo preconiza a hegemonia de um partido, ou até mesmo que esse partido seja um partido único, como é o objetivo ao chegar ao comunismo, esse comunismo não morreu. Ele está aí. O caminho é o socialismo. E o que a gente vê nos países, por enquanto, estão no degrau do socialismo. E aqui no Brasil, o senhor citou, abriu aspas aí da fala desse senhor. Walter Pomar. E citou educação, citou meio de comunicação, citou judiciário. Tudo que a gente sabe onde eles já estão, né? Com poder e com influência. E eu não sou contra você discutir, você estar no meio da educação, eles tentarem ir para o meio da educação, só que eles conseguem ocupar posições-chave e impedem a liberdade de expressão e de pensamento, impedem o contraditório. Dominam. Né? Se você for tiver um debate num auditório de uma universidade, dependendo da universidade ou da faculdade, quem for exercer ali o direito do contraditório contra as ideias marxistas, leninistas ou grancistas, ele acaba não falando, não deixa ele falar. E os professores são, digamos assim, discriminados dentro dessas universidades se não adotarem o credo marxista-leninista. E controlam a produção do conhecimento, né? Controla então, a produção do conhecimento. Você vai ter conhecimento só por uma linha. Se você é um estudante e não adotar as linhas
que o professor lhe indica, o teu trabalho não vai ter um bom resultado, Ou nem aceito. ou nem é aceito.